E o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o presidente Lula pode disputar a reeleição em 2026. A declaração foi dada ao programa Roda Viva da TV Cultura na noite de ontem. Confrontado pelos jornalistas sobre a promessa de Lula durante a campanha eleitoral de que não iria concorrer à reeleição, Rui Costa respondeu, abre aspas, eu não parto desse fato consumado, fecha aspas. O ministro Rui Costa disse ainda que se Lula fizer um governo exitoso e continuar com energia, talvez ele faça um novo mandato. Vamos ao debate. Olha, Yuri, deixa eu só falar para você, porque você estava aqui, logo nos programas iniciais aqui do Arena, surgiu essa declaração do Lula sobre não concorrer à reeleição. Me lembro perfeitamente de eu falar, olha, tem sempre que haver desconfiança sobre esse tipo de promessa. Claro. A gente já viu outro, sem querer fazer qualquer comparação direta, mas o caso mais emblemático é o do Hugo Chávez na Venezuela, porque tem o vídeo dele antes da eleição, falando, não, vou passar o poder logo em seguida, e ficou 14 anos no poder. O próprio Jair Bolsonaro teve declarações um tanto ambíguas a esse respeito, depois se candidatou à reeleição, agora perdeu. E me parece que há ali uma certa estratégia de haver uma pressão interna e aí o Lula aparecer, já que todos querem, no caso eventual, claro, de o governo ser bem sucedido e ele ainda quiser ser reeleito. Como é que você avalia esse episódio? Não, eu concordo contigo. Pedir para um político não querer continuar, permanecer no poder contrariar a primeira das leis maquiavélicas da política no sentido mais acadêmico, conceitual do que o Maquiavel escreveu no Príncipe. E segunda coisa, se lá aí pensando já para o nosso métier de comunicação de jornalismo, se o Rui Costa falar, não, é verdade, o Lula não vai ser candidato, nós jornalistas, primeira coisa, e o senhor vai ser um pré-candidato à sucessão do Lula, se o governo for bom? Então também tem um certo mecanismo de defesa do próprio ministro ali na roda, que a gente sabe, a gente já participou, sabe que não é fácil estar ali no meio, que a gente, quando está na bancada, a gente vai para cima mesmo. Acho, de fato, todo presidente que começa, presidente ou aqui no Brasil, desde que a reeleição passou a ser um fato desde o início do mandato, porque o Fernando Henrique Cardoso foi reeleito, mas quando ele foi eleito não havia possibilidade de reeleição, ela foi criada ao longo do seu mandato, mas desde Lula, Dilma, o próprio Michel Temer assumiu na condição ali pós-impeachment, mas também ficou ali uma sombra. Será que ele vai ser candidato ou não? Não foi, porque não tinha condição política ali de disputa. E depois Bolsonaro, e agora Lula? Fica sempre essa primeira perspectiva, vai ou não vai ser candidato? Acho que isso se construiu muito por causa da idade do Lula, por um certo paralelismo com o que aconteceu nos Estados Unidos, com a eleição de Joe Biden e muita gente já colocando Kamala Harris como uma pré-candidata desde ali da vitória do Partido Democrata em 2020 e a grande questão em torno não só de Geraldo Alckmin, mas de todos os nomes que estão compondo o governo nessas posições-chave, como o próprio Rui Costa, como o Fernando Haddad na Fazenda. Mas, de novo, não dá para dar como certo nem uma coisa como nem outra, e mesmo que diga ali, reafirme, não vou, se a condição exigir, vai. Agora, o Lula tem um histórico a seu favor nessa questão. Quando houve a discussão ali em 2000 no segundo mandato, não vou lembrar, talvez o Daniel lembre a data exata em que se colocou aquela hipótese de terceiro mandato, e ele falou que não ia e não foi. Então, pelo menos esse histórico ele tem a seu favor de não ter mudado a Constituição a seu favor, porque a gente sabe que ali naquele auge de popularidade dele, se ele tivesse possibilidade de disputar um terceiro mandato, disputaria e ganharia em 2010. Tanto que elegeu a Dilma, E aí fez a sucessora Dilma Rousseff. Exato. Diga, Daniel. Não, só complementando o Yuri, acho que esse movimento teve duas vezes, Teve o Yuri lembrou muito bem, quando se cogitou a possibilidade de um terceiro mandato e o Lula, no segundo mandato, saiu com um índice de aprovação bastante alto, poderia ter se arriscado a tentar uma mudança constitucional para tentar uma terceira tentativa de eleição, mas depois, em 2014, diante de uma presidente que não conseguia articular bem a sua base e agradar os aliados, havia também um movimento de volta a Lula que ele mesmo acabou desinflando, Então teve esse componente também. É verdade. Obrigado, Daniel. Hélio, a gente está falando da possibilidade de terceiro mandato, mas teve um movimento anterior, que foi no governo FHC,
para se criar a possibilidade de reeleição. O FHC até hoje é criticado justamente por ter autorizado e me parece que ele se arrependeu, ele deu uma declaração nesse sentido, pelo menos disse publicamente, mas é claro que se beneficiou desse próprio mecanismo. Em tese, você consegue dizer se você é a favor ou contra a reeleição, a existência dela? Esse tema é bem complexo. Eu vou chutar aqui uma posição, mas eu entendo que posições diferentes também têm fundamento. A minha visão é a seguinte, eu acho que 4 anos é pouco tempo para um político. E eu enxergo a reeleição como um plebiscito para tirar o cara antes dos 8 anos. É um mandato de 8, mas se ele não estiver bem, você tira ele em 4. É assim que eu enxergo. Nos Estados Unidos costuma-se enxergar assim também. Você tira um cara e quando ele realmente é um fracasso, você tira ele ali em 4 anos. Os Estados Unidos passaram por um trauma no início do século XX, porque a tradição era de que se tinha reeleição, o cara normalmente tentava, conseguia e pronto. Aí veio o Roosevelt e quis fazer o 3º mandato, depois queria mais um, e eles fizeram uma emenda constitucional para dizer, cara, você quer virar imperador? Tem limite. Não, para com isso aí, esse tal de democrata aí que quer ficar, tem limite. E aí, essa coisa que tem aqui no Brasil, de você fazer 2 mandatos, aí você dá um intervalo e depois voltar, isso nos Estados Unidos não é permitido. O Lula não poderia, nos Estados Unidos, fazer o que ele fez. Né? Agora, sobre o tema, só para comentar sobre a questão do impeachment, eu acho que a resposta dele não foi muito política, não. Acho que ele ficou no corner, né, Yuri? Como é que eu respondo? Mas a resposta dele foi muito ruim, porque agora falar de reeleição mal começou. E mal esse governo, você vai falar de eleição. Eu tive recentemente, logo na... Ele e o Rui Costa no programa. O Rui Costa, Eu tive recentemente, logo depois do segundo turno, na verdade, entre o primeiro e o segundo turno, o governador Romeu Zema já tinha sido reeleito em Minas Gerais. E alguém perguntou, e aí, você então, para 2026, você vai se candidatar à presidência da República? Aí ele foi muito mais político que o Rui Costa. Ele falou assim, olha, eu estou aqui batendo a 3ª laje, você está me perguntando da 20ª laje? Então, eu acho que tem mais chances dele ser impeached daqui a 2 anos do que ele ser reeleito. Esse governo começou... O Lula. Mudei de assunto aqui, não no Zema, obviamente. Estou agora voltando para o Lula. Eu acho que ele tem mais chances de ser impeachment daqui a 2 anos, como esse governo está começando mal, do que você começar a apostar numa possível reeleição do Lula. E lá nos Estados Unidos, já citado aí pelo Hélio, também tem um efeito compensatório, muitas vezes, nas eleições chamadas midterms, né? Quando se elege os parlamentares. Porque você elege um presidente de um partido, Partido Democrata, por exemplo, e aí 2 anos depois... Na história recente, você tem uma eleição mais forte de representantes republicanos para fazer um contrapeso com a presidência. Existe essa cultura lá. E vice-versa, quando se elege um presidente republicano, os democratas geralmente ganham mais assentos no Congresso Nacional. Aqui é tudo meio misturado, pulverizado, como a gente vê. Como é que você analisa a questão da reeleição e o caso concreto? Eu até falei, talvez na última vez que estive aqui, que eu gostaria de inverter. No mínimo, inverter a eleição dos parlamentares acontecer no segundo turno da eleição dos chefes do Executivo. Porque, por exemplo, muitos candidatos ao parlamento, vamos dizer assim, colaram em Bolsonaro para se elegerem. E tiveram uma abordagem, na minha visão, muito irresponsável. Com essas falas, incentivando essas manifestações, iludindo a população. Se nós tivéssemos uma inversão, primeiro verifica o primeiro turno para governador, para presidente, e depois faz a eleição dos parlamentares, eu acho que nós poderíamos ter um debate um pouco mais consistente para a eleição dos parlamentares, menos irresponsável. Ou dessa forma... É pouco consistente de uma maneira geral. Pouco consistente. Há pouco escrutínio, é muita gente, são 513 deputados, 81 senadores. Sim. Faltam debates entre eles. Eu defendo a diminuição desse número, Para uma qualificação do parlamento, eu defendo diminuir o número de parlamentares para que os parlamentares sejam mais visíveis, estejam mais expostos. Nós diminuiríamos corrupção, diminuiríamos a força dos lobbies. Teríamos pessoas que necessariamente precisariam se preparar melhor para participar do debate público. Hoje você tem pessoas que ficam 16 anos como deputados, ninguém nem sabe que são deputados. Aliás, entendo que deveríamos sim ter um limite de mandatos para parlamentares, porque há pessoas que se enraizam literalmente
né? Formam pequenos feudos. Com relação à reeleição, acho inadequado iniciar esse debate no princípio de um mandato, independentemente de quem seja. Porque, de certa forma, uma crítica construtiva à imprensa aqui acaba deixando de lado a cobrança do presente, todo mundo olhando para o futuro, né? E ninguém está preocupado em entregar um trabalho sério, um trabalho real, né? Já começa a pensar daqui 4 anos. E a gente tem 4 anos ainda para vivenciar, 4 anos muito difíceis. Agora, a regra é a seguinte, ele pode concorrer, né? Então, diferentemente de um eventual terceiro mandato, que seria um golpe, aí sim um golpe, a regra prevê que ele pode concorrer. Então, ele estando saudável, né, tendo o aval ali da família, e ele é uma criatura muito política, é certeza que vai concorrer, eu não tenho a menor dúvida disso. E não tem nada de ilegal nisso pelo nosso sistema, né? Eu só acho interessante o ponto de que muitos parlamentares pegam carona na campanha, na campanha presidencial, né? Na sua própria campanha para o parlamento, na campanha presidencial, porque essas eleições muitas vezes são em conjunto, né? A corrida eleitoral é feita em conjunto, não é num período separado, como fica mais claro lá nos Estados Unidos. Diga, Daniel. Não, essa discussão toda só estava me lembrando, assim, tirou da gaveta uma história que eu tinha ouvido. O Yuri, que é mais experiente, mais competente do que eu, certamente ouviu essa mesma história lá atrás, né? Não, a gente, nesse aqui, governo aqui, a gente tem uma característica muito, muito curiosa, que é a presença de 3 presidenciáveis na esplanada dos ministérios, né? Numa possível sucessão do Lula. Temos o vice Geraldo Alckmin, temos a Simone Tebet e temos o Fernando Haddad. Agora temos o próprio Lula, segundo o Rui Costa ali, que você disse muito bem, confrontado pela imprensa, ele não disse isso muito espontaneamente, mas disse. Agora, a história que eu estava tirando da gaveta, que eu me lembro em 2013, 2014, quando a Dilma Rousseff venceu o Aécio Neves, o candidato mais temido pelo PT era o então governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que era do PSB. Ele morreu no acidente de avião, como todo mundo sabe, mas o Lula chegou a procurar o Eduardo Campos, porque o PT morria de medo de um segundo turno Dilma Eduardo. E ele tentava convencer o Eduardo a ser vice-presidente da Dilma e dizia o seguinte para o Eduardo: você vai ser vice, depois de 4 anos, em 2018, você vai concorrer a presidente com o apoio do PT. E o Eduardo sempre respondia, falando assim, você pensa que eu sou bobo, né? Você pensa que o PT vai apoiar um nome que é de fora do PT. Então é um pouco isso, talvez, que o Geraldo Alckmin e que a Simone Tebet têm que estar preparados para ouvir da base petista, caso tenham planos de voo maiores.